Hebreus, Hebreus capítulo 12 nos diz bem assim. O título é: Devemos imitar o exemplo de Cristo. Nós temos que imitar o exemplo de Cristo. Aleluias. Cristo só fazia o que Deus mandava. Ele era obediente a Deus. Ele veio aqui com uma missão de morrer por nós e de não pecar. E ele cumpriu essa missão. Ele morreu por nós, ele nos comprou. E ele foi obediente a Deus até o fim, até o último dia da sua vida. Aleluia. Devemos imitar o exemplo de Cristo, que foi perseverante em meio às provações. Ele foi tentado, do jeito que nós somos tentados. O Senhor Jesus também foi tentado. Ele foi tentado pelo diabo, quando ele teve também 40 dias de jejum. O diabo, o tentador, apareceu para ele e falou: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Olha só, querendo colocar dúvida no coração do Senhor Jesus. O Senhor Jesus falou para ele: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia. E o diabo tentou ele de novo, que ele levaria ele num lugar bem alto e falou para ele: agora atira-te daqui abaixo, que está escrito: aos teus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem. Mas ele não falou em todos os seus caminhos, não. Mas aí o Senhor Jesus falou para ele: não tentará o Senhor teu Deus. Isso é forte. Então, do mesmo jeito que nós somos tentados, o Senhor Jesus também foi tentado. E ele foi firme, foi obediente até o fim. Até o último dia da vida dele aqui. Tudo isso por causa de mim, por causa de você, por causa de nós. Aleluia. Depois o diabo pegou e ainda levou ele um pináculo, um lugar bem alto, e mostrou todos os reinos do mundo, e disse: tudo isso aqui te darei se prostrado me adorares. Jesus falou o que para o diabo? Arreda-te, Satanás, porque somente ao Senhor adorarás e só Ele darás culto. Somente a Deus. Deus é o único que deve ser adorado. Aleluias. Então o Senhor Jesus resistiu, e várias outras tentações está no livro de Mateus. Então nós temos que imitar o Senhor Jesus, resistir às tentações, ficar firmes, perseverante até o último dia da nossa vida, em o nome de Jesus Cristo. E ele diz mais: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, grande número de testemunhos, o apóstolo Paulo estava falando aqui na época, eles viam tão grande número de testemunhos. E hoje nós vemos também vários testemunhos que Deus fez e ainda está fazendo. E eu sou um desses. Eu morri e voltei à vida de novo. Depois que um homem de Deus orou em mim, me assaltaram, atiraram na minha cabeça. Eu morri e voltei à vida.
Aleluia. É um testemunho forte do meu nascimento também. Desembaraçando-nos de todo o peso. Então, todo o peso de Satanás, todo o peso, tudo aquilo que nos acusa, ou que tenta nos acusar, que é errado, a gente tem que largar tudo. A nossa consciência tem que estar limpa, em o nome de Jesus, de todo o peso. Nada que nos acuse. Aleluia. Oh, glórias. Todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia. Então, todo o peso do pecado, esse peso do pecado nós não podemos carregar. Quando vir essas vontades, essas coisas querendo, o acusador querendo acusar na nossa mente ali, a gente não podemos ceder a essas coisas, não. Pecadores, nós somos, sim, nós somos pecadores, porque perfeito, santo, somente o Senhor Jesus, mas nós não podemos aceitar viver na vida de pecado, na vida do erro. Aleluias. Temos que fugir do pecado. Aleluias. O Senhor Jesus seguiu o seu exemplo. Ele foi perseverante até o fim e venceu. Aleluias. Nós temos que perseverar até o fim. Sabe quando que o diabo vai te deixar você quieto? Sabe quando que o diabo vai deixar você quieto? Depois que você partir. Enquanto você tiver vida, o inimigo ele sempre vai te perseguir. Ele sempre vai nos perseguir. Mas nós não podemos desistir nunca. Nós temos que perseverar firme nos caminhos do Senhor Jesus Cristo até o último dia da nossa vida. Enquanto nós tiver vida aqui, enquanto nós estiver respirando, lutas vão vir, perseguições vão vir, e tudo por causa do nome de Jesus Cristo. Mas temos que imitar o Senhor Jesus, perseverar até o fim, perseverar até o último dia da nossa vida. Aleluias! Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que estava proposta, qual a alegria que estava proposta? De estar lá com Deus, estar lá com o seu Pai, lá naquele lugar maravilhoso. Ele estava lá. Ele trocou essa alegria para suportar a cruz, igual diz aqui. Suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, o pecado da humanidade. E está assentado à destra do trono de Deus. Aleluias. Considerai. E está em Hebreus 12, no versículo 3. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, da humanidade, dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis demasiado em vossa alma. Porque se o Senhor Jesus não tivesse feito isso, nós estávamos perdidos. A nossa alma, nós não teríamos o direito de salvação. Mas o Senhor Jesus, Ele nos comprou. Ele me comprou, Ele comprou você. Então, sempre imite ao Senhor Jesus. Igual o título diz aqui.
devemos imitar o exemplo de Cristo, que foi perseverante em meio às provações. Então, imite ao Senhor Jesus e persevere em meio às provações. Nunca desista. Lembre-se que se você estiver com Deus, se você estiver obedecendo a palavra de Deus, igual o Senhor Jesus diz lá em João 15, no versículo 7, ele diz assim: se vós permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Então, se nós permanecer no Senhor Jesus, e a palavra dele, a palavra de Deus, permanecer em nós, nós vamos pedir o que nós quiser e vai ser feito, vai acontecer. Aleluias. Então, permaneça firme nos caminhos do Senhor Jesus até o último dia da sua vida, pois a palavra de Deus diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. Está escrito em Mateus 24, versículo 13. Então, vamos perseverar até o fim da nossa vida aqui na terra, porque depois dessa vida tem outra vida. Tem a vida eterna e tem a morte eterna. Tem outra vida. O Senhor Jesus disse: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Então, se você crê no Senhor Jesus, ainda que você morra, você vai viver. E é uma vida de verdade, uma vida com Deus, morando para sempre com Deus. Aleluias. Graça e paz a todos. Em nome de Jesus. Oh, glórias.